Aí, agora vai, se Deus quiser. Agora vai. Muito bem. Esses perrengues chiques são assim mesmo, é a É, tecnologia, né? Fazer o quê? faz parte. Olha, eu estou muito Então, feliz pelo Edson, convite, muito feliz ai, mesmo. que bom. E tenho certeza que esse tema é um tema muito importante para o nosso dia a dia, né? A gente lida, né? Eu imagino que você também deve lidar com diversas situações e uma delas é justamente a necessidade da fortaleza, né? Então, eu acredito que tem muita coisa para a gente conversar hoje, né? Sim, sim. Antes da gente começar a conversar sobre o tema, seria legal que você fizesse uma apresentação aí para a gente ficar guardadinho aqui na live, né? Com certeza. Então, meu nome é Edson, Edson Diamantino, sou esposo da minha querida Evilânia, 10 anos de casado. Esse ano nós completamos 10 anos de casado. Tenho 3 filhos, o Miguel, de 8 anos, o Gabriel, de 6 anos, e a Cecília, de 3 aninhos. E já estamos, né, na expectativa do próximo aí, que só Deus sabe quando é que vem, né? Mas nós estamos na expectativa. Ah, coisa E linda, meu Deus. E desde muito cedo eu tenho trabalhado no acompanhamento de pessoas, né? Uhum. Ajudando na caminhada aí desse povão de meu Deus. E graças a Deus a gente tem visto assim transformações lindas, momentos de dificuldade e ao mesmo tempo momentos de vitória, de alegria e de luta. E isso é o que alegra o nosso coração, né? E agora, nesses últimos tempos, assumindo o trabalho com muita força da psicoterapia, para a gente poder ajudar o maior número de pessoas possível e levar vida para as pessoas. Eu costumo dizer que é curar os corações. A nossa missão é curar os corações, é levar cura, levar cura. Eu estava atendendo Sim. uma, uma moça semana passada e ela disse assim, Edson, eu só quero ficar bem. Eu falei assim, olha, o meu papel aqui não é te deixar bem, é que você fique curada, né? Não é só, eu tô bem, eu me senti bem. Não, não é só isso. É a pessoa levar cura para a pessoa, levar vida. Que a pessoa possa caminhar cheia de vida. Esse é o nosso papel como psicoterapeuta. E eu tenho certeza que a cada dia que passa, a gente vai tendo mais certeza da última live, né? Você falou sobre vocação, eu acompanhei, foi muito legal. E a gente vai tendo certeza da nossa vocação, do nosso chamado, que é levar a vida para as pessoas. Bem, além de tudo isso, eu sou fundador de uma comunidade católica chamada Frutos da Aliança. E a gente tem a missão de preparar os corações para a glória de Deus, né? E a gente trabalha com jovens, com famílias, com crianças, com retiros, com eventos, com formações e por aí vai. Então, resumindo, essa é a minha vida. Então, muito legal você falar a questão de que a psicoterapia é esse lugar onde a gente leva a cura, né? Realmente não tem como a gente não ver a psicoterapia como esse canal de cura para as pessoas, né? E dentro dessa situação onde o psicoterapeuta, né, ou o terapeuta, o psicólogo, enfim, ele está levando a cura para as pessoas, ele precisa, dentro dele, ser este canal de cura para ele também. Né? Ele Com precisa ter certeza. essa força. Né? Por que fazer uma live sobre a força? No outro dia eu estava fazendo meus 15 segundos terapêuticos aqui, que eu chamo, que são as respostas das minhas caixinhas. Né? Coloquei esse apelido nas minhas respostas das minhas caixinhas, os 15 segundos terapêuticos. Né? E uma pessoa perguntou, né? Como fazer, como eu posso ser mais forte? Como que eu posso fazer para ser mais forte? E eu fiquei pensando realmente, né? A força,
ela é algo fundamental, né? Ela é algo fundamental, porque ela tem esse processo de movimento, né? A força, Uhum. ela tem esse lugar de movimento, né? Então, se a gente não olhar para esse local da força com esse local de movimento, realmente a força não está bem, Uhum. Uhum. né? E, E e é fala para mim um interessante pouquinho assim. para você, o que, que é essa força, assim. Eu já te chamei para Então, fogo, né? Falei, vou botar o Edson para poder vir aqui falar comigo e responder essa caixinha aqui ao é, vivaço, porque comigo é é assim. porque o que que acontece? Eu, nesses últimos meses, eu tenho trabalhado um tema que é os pais fortes e filhos seguros. Eu Ai, que comecei legal. na prática, eu comecei atendendo famílias. Então, meus atendimentos não foram atendimentos individuais, os meus primeiros atendimentos. Quer dizer, primeiros atendimentos como profissional, né? Porque desde os 16 anos de idade que eu atendo pessoas. Eu estava falando no nosso último encontro do clube, aquele encontro privado que teve ali, eu falando o seguinte, olha, é, eu não sei quem era mais doido, se era eu com 16 anos de idade atendendo o povo, ou o povo vindo conversar comigo com 16 anos. Eu tinha 16 anos de Aham. idade. E as pessoas vinham É, conversar, e assim, eu tenho certeza absoluta que era graça de Deus, né? Porque sem dúvida. eu não tinha conhecimento nenhum de nada, nunca tinha lido nada, né? Claro, só a Bíblia, quer dizer, não que estou reduzindo ao conhecimento bíblico, né? Mas existe muita filosofia por trás. E então, desde aí eu atendia. Mas, profissionalmente, eu comecei atendendo famílias. E aí, o que surgiu no meio do caminho? No meio do caminho, quando eu ia atender uma criança, a criança relatava situações, e relatava e tal, tal, tal. Aí eu olhava para aquela cabecinha, né? Aquele menino ali de 9 anos, de 10 anos. Você está me ouvindo? Deu uma travada aqui. Voltei. Ah, A minha então. internet parou, mas eu voltei. Você Bora, ouviu bora até continuar. onde? Vamos lá. A gente parou de apresentar aqui no momento que você falou que começou seu primeiro atendimento. Com as famílias. Oi? Travou, travou de Estamos novo. aqui? Oi. Oi. Tá vendo? Tá travado aqui. Eu estou ouvindo. Oh, Pai, me ajuda, Senhor. Vendo? Oi, Mariana. Eu estou Agora vai Oi. dar certo, Senhor. Agora vai. Ah, agora sim, agora sim. Ai, Jesus. Muito bem. Perrengue Então, chique. faz parte. E aí, eu atendendo as crianças, né, vendo ali as dificuldades que as crianças iam trazendo para mim, Uhum. por uma certa cobrança dos pais para que a criança transformasse, mudasse o comportamento da criança, mas que no fundo,
quem precisava de transformação eram os pais. Uhum. E todo dia eu lidando com essa mesma situação, Até que o ponto eu cheguei e falei para minha esposa assim, olha, não dá mais para me atender as crianças. Porque os resultados, as crianças... Tinha criança que relatava para mim assim, tio Edson, olha, eu tô mudando, mas eu não consigo fazer isso aqui porque a minha mãe não faz isso. E é claro, dependia da mãe, dependia do pai, né? Uhum. Então, tio, eu quero brincar com meu pai, eu quero brincar com minha mãe, mas... E aí, de tanto ficar incomodado com isso, eu falei assim, bem, eu vou fazer um programa chamado Pais Fortes e Filhos Seguros. Bacana. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar com força essa questão da força. A entender, a buscar e a tentar levar para os pais, olha, pais fortes, pais fortes, pais fortes, pais fortes, pais fortes, filhos seguros, filhos seguros, filhos seguros, filhos seguros. Repito, pais fortes, filhos seguros, pais fortes e filhos seguros. É um casamento, né? Uhum. Então nós como pais, né, você mãe sabe muito bem do que eu estou falando, muitas vezes ali no dia a dia nos falta força. Sim. Quantas vezes eu me peguei literalmente sem força de nada para lidar com uma situação, mas pelo simples fato de não entender o que realmente é uma força, o que realmente é força, né? Porque muitas vezes a gente não consegue ter força porque não sabe o que é força. A gente não consegue ter coragem porque não sabe o que é coragem, né? Isso Uma vez que eu ia perguntar. Pode falar. Qual é a sua visão? Se força e coragem são a mesma coisa. O que você acha? Força e coragem são a mesma coisa, Edson? Então, são coisas diferentes, né? Elas são coisas que Concordo. casam. Elas são Se coisas completam. que casam. Mas é diferente, né? É diferente. Agora, veja só. Eu sou químico, né? A minha formação antes de... com 18 anos de idade, o meu primeiro curso foi o curso técnico em química. E eu já entrei na área da fábrica de açúcar e álcool, e Nossa, que bacana. papel e celulose. Então, E aí, depois desse processo de trabalhar em fábrica, eu fui dar aula em processos industriais. Então, você imagina. Aí eu fui dar aula para os operadores. Bem, e o que tem a ver isso com força? Eu tive que estudar muito física, né? E Nossa, um dos estudos da física é justamente o estudo sobre a força, né? Então eu vou tentar utilizar aqui uma fórmula física para que a gente possa entender a virtude da fortaleza, que tem tudo a ver. Se a gente for analisar a fórmula da física para explicar o que é força, a gente vai entender a virtude da fortaleza na nossa vida. Bem, aula de física aqui para os seguidores aí. Olha só. Assim que eu gosto. Força é igual massa vezes velocidade. Ok. Opa. O que vai acontecer então? Essa massa, ela tem que estar em movimento. Pronto. A massa, imagina que isso aqui seja uma pedra. Quando uma força é exercida sobre ela, ela entra em movimento. Bem, aqui existe uma diferença. Eu não vou dizer diferença, mas existe um ponto que a gente tem que observar na nossa vida. Que quanto mais força eu coloco, mais essa pedra se movimenta. Sim. E aqui qual é o cuidado? Na nossa vida, Mariana, a gente tem que ter o cuidado, porque hoje a gente quer também que as coisas se movimentem muito rápido. Né? A gente quer coisas imediatas. Então, a gente não está procurando o caminho que essa pedra vai percorrer. A gente já quer ver ela aqui. Aí a gente tem que mudar a matéria, tem que ir para a física quântica.
Então, Né? Tirar uma pedra daqui e trazer ela direto para cá é física quântica. Não... é Então, tipo mexer com o espaço-tempo, né? não dá na nossa lógica, na nossa vida, né? No nosso dia a dia, essa Aham. força, ela vai ser de acordo à caminhada. Por isso que se a gente não entender esse conceito de força, o primeiro que trouxe esse conceito, que veio levar para nós o conceito de força foi Aristóteles. Que ele dizia justamente aquilo que você falou, olha, é um movimento. Uhum. Aristóteles não estava pensando ali na física em si, né? Mas ele estava pensando nesse conceito do movimentar. Depois veio Newton com as suas teorias. mas, Teorias. Aham. mas isso aqui, sabe, eu fico tão impressionado, né? O quanto que a gente pode trazer dessas matérias objetivas, como física, química, matemática, trazer para a nossa vida do cotidiano, nossa vida, na Realidade formação da nossa prática, né? personalidade, na formação da nossa vida como pai, como mãe, sabe? Eu explico, é interessante isso aqui, que eu explico para os meus filhos, né? Aham. O ano passado eu estava explicando para eles o que era pressão. Nossa, que Olha, legal. pressão tem tudo a ver com força, É verdade. entende? A virtude da fortaleza, ela vive sobre uma pressão. Então, não tem como separar, por exemplo, força de pressão. Certo? Aí vamos de novo para uma outra fórmula. Aí o pessoal que segue, Mariana, o que tem a ver falar de vida, de personalidade com física? Tem tudo, né? Tem tudo a Quando a ver. gente, quando a gente vai fazendo essa analogia, eu fico olhando o estudo, por exemplo, dos temperamentos, né? Os estudos dos temperamentos, eles utilizam como símbolo, são matérias. Fogo, Sim. vento, né? Aham. Terra, água. Então, é físico também. É, Você vai falar sim. de Uhum. temperamento, você vai falar de físico, de frio, de quente, de úmido, de seco, né? E qual Verdade. é a Aham. fórmula? Qual é a fórmula da pressão? Olha que fantástico. Pressão é uma força, olha a força, exercida sobre uma área. Aí vê só, quanto maior é a área, Uhum. mais força eu tenho que colocar. Hum. Entende? Por isso que, explicando o pneu da bicicleta, eu expliquei isso para os meninos, né, aqui em casa. Se a bicicleta tá com o pneu murcho, olha o que vai acontecer. Ela vai, a área dela, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, a área dela, Tá. né, Aham. o pneu vai ficar exercendo uma área maior. Se É eu vou verdade. enchendo o pneu, diminui a área. O que eu preciso fazer? Colocar menos força. E É aí ela verdade. flui melhor. Se ele murcha, aumenta a área e eu tenho que colocar mais força. O que Aham. acontece aqui na nossa vida prática? Por que as pessoas cansam? Porque muitas vezes começam a juntar muitas responsabilidades e precisa exercer mais força, Mais força. Uhum. precisa exercer mais movimento, né? Uma pressão em um objeto de uma massa que ela precisa caminhar, É verdade. entende? Então, quando eu vou falando para os pais ali, essa virtude da fortaleza é que a gente, né? Você tem um filho já grande, quantos anos tem seu menino? O meu mais velho Adolescente? tem 14. 14 anos. Então você sabe É. muito bem esse processo, né? Esse processo Aham. evolutivo dos nossos filhos. Que, Menino, eu tô com 3 adolescentes, né? imagina. O menino de 14, a menina com 10 que tá entrando na adolescência também, Aham. eu falo pra ela todo dia, e uma adolescente de 2 anos de idade, né? Que tá saindo de bebê e indo pra criança, que assim, Então, sacode e todo mundo dentro de casa, né? qual é o principal processo nosso como família? É uma coisa chamada paciência, né? Mas não é uma paciência parada.
É Passiva, uma né? paciência que a gente precisa utilizar a força. Para quê? Para que os nossos filhos possam aprender, desenvolver. Uhum. Esses dias eu falei com uma das famílias que eu atendi, eu falei assim, olha, presta atenção. O seu filho deixou o copo cair e quebrou. Eu fiquei muito nervosa, não sei o quê. Tá. Se fosse um adulto, o que você falaria para um adulto? Ela parou. Falou, não, é mesmo, né? Eu falei assim, não, é assim mesmo, faz parte. Se preocupa não, se preocupa não, se preocupa não. Não é assim? Se alguém chega na nossa casa, pega o copo e o copo cai. Puf, caiu, quebrou. Não, não Caiu, se quebrou. preocupa. Faz Uhum. parte, não se preocupa não. Mas com a criança já explode, e não sei o quê, menino, e você não sabendo, e é capaz da criança Toma apanhar, e não sei o quê, cuidado. Uhum. né? Então, assim, Uhum. tinha que ser o contrário, era mais fácil brigar com um adulto do que brigar com a criança. Não é claro que não tem que brigar com ninguém, mas Não pela tem que brigar lógica, com ninguém. a criança está aprendendo. E eu sou o responsável para ensinar essa criança. Então, quando a gente fala Uhum. de força, quando né, no programa a gente fala pais fortes, nós estamos falando de pais que estão em movimento. E é um movimento duplo. O pai se movimenta para entender a si próprio e entender as crianças, o desenvolvimento infantil. É um movimento duplo. Primeiro, eu tenho que movimentar para aprender e trabalhar a virtude em mim. E depois o movimento para formar aquela criança. E aí, quando eu falo de criança aqui, eu quero abrir um parênteses. Não é só sobre criança, né? A gente está com os Uhum. nossos amigos, nós estamos com a nossa família, né? Então, Sim. é fazer o outro crescer também, né? Então, Compartilhar com ele, né? Para que justamente, as relações são trocas, né? Eu compartilho com a pessoa compartilha comigo, então se eu sou uma pessoa fraca que eu não consigo compartilhar nada, como é que o outro, eu vou querer que o outro compartilhe comigo? Não tem justamente. como, né? Você E a precisa gente, ser para o outro também. A gente é para o outro, não é nem para nós mesmos, né? Nós somos quem somos para os outros, para doar o que sim. nós somos, né? E quando a gente vai tendo uma compreensão clara do que é fortaleza, a gente vai, sabe, meio que acalmando o nosso coração. Aí entra a disposição da coragem, né? Desse Uhum. movimento interno de dar o primeiro passo, de ir, né? Porque a coragem, se você for prestar bastante atenção, a coragem é o contrário é o contrário da desesperança, né? Quando a gente perde Uhum. a esperança, a gente perde a coragem. E aí entra um outro ponto que é o medo, né? Que aí o medo já nos paralisa. E aí quando o medo nos paralisa, a gente não tem coragem, e não tendo coragem, a gente também não tem força. E aí a nossa vida literalmente paralisa. Paralisa, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue resolver nada, a gente não consegue viver. Eu fiz um post essa semana falando assim, viva com intensidade, né? Quais são os passos para que a gente possa viver com intensidade? E é justamente isso, é movimentar. Agora, Uhum. um outro ponto importante aqui, né? Movimentar para onde? Né? Para quê? Para onde é que eu vou? Para que lugar que eu vou? Como diz ali naquele livro da Alice dos Países Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você É, quer ir, qualquer lugar que você vai tá legal. qualquer Só que lugar quando serve. você não sabe para onde vai, você não tem força para caminhar. Exatamente. Você tem um monte de caminhos, várias coisas na sua vida acontecendo. Sim, beleza. Para onde eu vou? Não sei. Aí você para, não caminha, né? Uhum. Então, assim, e o que a gente tem visto hoje com essa quantidade de informações, com essa quantidade de coisas que vão chegando até nós, de cobrança, de pressão. É pressão de todos os lados. Você sabe muito bem o que é isso. Sim. Quem é família sabe. É pressão de criança, é pressão de marido, é pressão dos pais, é pressão do sogro, da sogra,
é pressão do trabalho, é pressão... buf. Beleza. Como é que eu vou ser forte nisso? Com uma coisa, sabendo onde eu quero chegar. E aqui tem nada a ver com propósito, né? Porque quando você resume a um propósito, você resume a uma visão limitada daquilo ali. E não é isso. É um caminho seguro que você traçou. Não é que você traçou assim, eu vou viver isso, né? Mas é aquilo que você falou da última live. É a sua vocação, é o seu chamado. Uhum. E agora a galera tá pegando essa frase, essa palavra chamado, né? Trocando por propósito e fazendo uma confusão. Aí, minha irmã, o nosso povo tá ficando doido, assim, né? É, O nosso povo já não sabe o que é propósito, não sabe o que é vocação, não sabe o que é caminho, não sabe o que é chamado. é, Por isso que é precisa de difícil. você, precisa de mim, precisa do Clube Ala, precisa dessa galera aí. E a gente Precisa. precisa. Tá, que dia que foi que a gente conversou? Foi sábado, não foi? Acho que foi Foi, sábado. aham. Sábado, desabafei aqui, os seguidores aqui da manhã. Desabafei, Mariana, eu tô cheio de coisa também na cabeça. Eu tô precisando de É. terapia, né? Ótimo, né? É isso Que a aí. gente precisa, né? O maior erro nosso é achar que somos autossuficientes, que a gente não precisa de ninguém, né? Uhum. Uma das questões da pressão é justamente essa, você reconhecer suas fraquezas. Para que você possa assumir a sua força, você precisa reconhecer suas fraquezas, seus limites. Exatamente. Uhum. Saber pedir ajuda a quem realmente pode te ajudar. Sim. Porque isso Uhum. é um perigo, um perigo. Eu vivo no meio religioso, né? E eu lido com isso todos os dias, sabe? Minha irmã, eu sou fundador de uma comunidade, você imagina, eu sou fundador de uma comunidade, a comunidade aqui, ela movimenta bastante a nossa sociedade aqui. E direto eu recebo pessoas em atendimentos de oração que dizem assim, fulano fez uma oração para mim e fulano disse que Deus falou que eu tinha que fazer isso. E a pessoa entrou numa rascada. E aí, tipo assim, mas calma, como assim Deus falou? Né? Então a gente vive num mundo Uhum. assim, que tá falando para todo mundo. Falando o quê, né? E isso é um Ai, pai. perigo, entende? Então por isso que eu falo assim, Uhum. olha, a gente precisa saber com quem a gente vai conversar. Com Exatamente. quem que a gente vai partilhar as nossas dores, as nossas dificuldades? Com quem que a gente Uhum. vai confiar essa pressão que está em nós, para que a gente possa caminhar? Então, a gente está vivendo nesse mundo, que está difícil até a gente poder partilhar com alguém, né? Porque É verdade. é uma luta, é Tá uma luta. complicado, tá complexo, Por isso que a gente tem que ficar fome. né? É por isso que a gente tem que se dar o braço aí mesmo e colocar a boca nesse mundo e trazer a verdade, Com né? certeza. E trazer a verdade, né? E aí a pergunta que não quer calar: como ser mais forte, né? Porque a gente já conversou sobre a questão da força, né? Que é Aham. necessária, mas como fazer, né? Acredito muito, Edson, e eu vou colocar aqui, você me disse se você concorda comigo, Uhum. que a fortaleza, né, essa virtude, né, ela não é algo mágico assim, que plim, sou forte a partir de agora, nada me abala, né? Tem uma música da Eliana Ribeiro que eu adoro, que eu canto há anos na igreja, que fala: nada poderá me abalar, pois minha força é vitória e teu nome é Jesus. Ok, beleza. Só que existem coisas que abalam a gente, sim, né? A gente não pode ser tudo bem, eu tenho a minha fé, né? Quem não é católico, quem não é cristão, tem a sua fé na sua religião, não tem sua fé, e aí a pessoa vai botar a sua força aonde, né? Vai botar essa sua visão do transcendente aonde, né? Uhum. E eu acredito muito que a fortaleza, assim como todas as virtudes, elas vêm através de pequenos exercícios diários, né? Uhum. Não é assim, mágica. Hoje eu já sou forte, hoje eu já lido bem, hoje pode morrer qualquer um em volta de mim que eu não vou me abalar. Eu acredito na vida eterna,
Eu acredito que existe algo transcendente, eu acredito que existe um segundo patamar, sei lá, estou inventando agora porque eu não conheço todas as religiões, né? É, mas essa questão, né, de como encontrar esses pequenos passos, né? E aí, como que a gente faz para poder Então, encontrar? olha, eu acredito que o primeiro passo é saber quem nós somos. Quem? Boa. Quem? Porque aqui nós estamos colocando, tirando a coisificação, né? Se eu pego aqui essa lapiseira, ela é uma coisa. E sendo uma coisa, ela tem a resistência própria dela. Uhum, E eu sabendo a resistência dela, eu conheço o limite dela, certo? Ok. uhum, Só que nós não somos uma coisa. E pelo fato de não sermos uma coisa, a gente não vive só na resistência. Ela vive, ela tem a função dela e ela resiste. Né? Ela resiste. Nós não. Por isso que, diferente da resistência, a fortaleza, ela é expansiva, é aquilo que você falou. Ela vai expandindo. E não é uma expansão da noite para o dia. Né? Volta de novo à física quântica. Você não sai daqui e vem para cá. aham, É uma caminhada. Né? E aí, eu gosto muito de trazer aquela visão de, sendo nós um ser e não uma coisa, nós temos que compreender a constituição desse ser. Porque se a gente imaginar força, fortaleza, somente como algo físico, para nós, seres uhum, humanos, nós vamos nos reduzir a uma coisa. Né? E reduzir a uma coisa, o físico, o nosso, vai simplesmente resistir. Resistir uhum, caminhar 10 quilômetros, resistir ficar no frio, né? Resistir, sei lá, ficar na cadeira ruim. uhum, Nossa constituição não é somente corpo. Nós temos uma alma, um espírito. E, na verdade, o maior vazio do coração do ser humano é justamente quando esse ser humano não se torna um ser útil. Eu conversava com uma mãe, acho que no início do mês agora, a filha dela com relatos de suicídio. A menina, eu acho que tinha 13 anos, se eu não me engano, meu Deus. e ela escrevendo cartas de morte. Perguntava para essa mãe assim, ela trabalha? Né? Uma menina de 14 anos, 13 anos trabalhando. Sim, ela trabalha em casa? Ela tem responsabilidades em casa? Ela vai em alguma instituição? Ela ajuda? Ela dá comida para os pobres? Ela faz sopa? Ela, sei lá, sabe? Ela sai de casa? Ela faz alguma coisa da vida? Não, ela só fica com as amigas. Eu falei, é claro que ela vai sentir vazio. É claro que ela vai sentir angústia. Uhum, Porque nós temos esse movimento de expansão. A gente escuta muito falar de zona de conforto, zona de conforto. É sair mesmo da zona de conforto ali do quarto, do celular, e expandir. Essa expansão não é eu quero ser maior. Não, não é isso. É o sentimento de ser útil para o mundo. uhum, Né? Então, quando nós vamos entendendo esse sentimento de ser útil e entendendo a nossa constituição, que é corpo, alma e espírito, a gente vai entendendo que a gente precisa fortalecer o nosso corpo, claro, uhum, né? Com os movimentos próprios do corpo, um exercício físico, alimentação e por aí vai. Mas a gente também precisa fortalecer a nossa alma, com o que você falou, com esses exercícios. Né? São os exercícios. E aí tem vários exercícios que a gente pode fazer de uma maneira física, que na verdade vai movimentar a nossa alma, né? Como o jejum, por exemplo, como a esmola, né? a esmola,
né? O que muito a galera tem dito muito aí, né? O banho frio, né? São movimentos físicos, Aham. mas que, na verdade, movimenta a nossa alma, o nosso interior. Aí, esses dias, eu conversando com uma das meninas, das clientes, e ela disse assim, Edson, eu não estou conseguindo tomar o banho frio, né? Eu não estou conseguindo. Aí, aquela frase, como é que é o nome daquele professor que fez a última aula lá no clube? César. César. Né, o César Aham. disse assim, olha, se você não consegue... Eu lembrei da frase que ele falou. Se você não consegue resistir 5 minutos de banho frio, como é que você vai resistir às dificuldades da vida? Né? Né? Aí ela disse assim, eu vou tomar banho frio hoje ainda. Ai, que massa. Porque o segredo não é o banho frio, o segredo não é o banho frio. Porque se a Aham. pessoa gosta de tomar banho frio, ela tem que fazer os exercícios contrários, ela tomar banho quente. É, Então, claro. é um movimento físico, mas que você vai exercitando a sua alma Uhum. dia após dia. Né? Ah, eu vou me propor acordar mais cedo, meia hora mais cedo. Sim, você está exercitando essa virtude da fortaleza, desses passos que você vai dando. Não é Uhum. somente resistir. Não é somente resistir. Resistência é uma coisa, fortaleza é outra coisa. Uhum. Tem movimento nisso. Porque é isso aqui, ó. Resistência, essa lapiseira foi feita para resistir. Uhum. Nós não. Precisamos da resistência, claro. Né? O próprio exercício físico nos dá resistência física. Precisamos de Uhum. resistência na nossa alma também, é claro. Mas se a gente ficar só na resistência, vai gerar dentro de nós um vazio, uma angústia, um sentimento de inutilidade. Eu estou Inutilidade. servindo Uhum. aqui para quê? Estou servindo para nada. É o que acontece na cabeça dos nossos jovens, né? Sim. Eu lido muito, eu falei, né, tem hora tem hora que eu preciso respirar, assim, porque eu vou lidando tanto com a juventude, com os casos de jovens. Peraí, deixa eu respirar um pouquinho. Que tem hora que chega a ser assustador, sabe? Sim. No Uhum. início do ano, eu tive uma experiência tão forte. Uma mãe me ligou, falando assim, Edson, atende o meu filho. Eu falei, atendo. É que ele tentou cometer suicídio. Meu Deus. Nossa. No outro dia, eu sentei com o menino, 16 anos. Sentei com ele. Uhum. Sabe o que passava na minha cabeça assim toda hora? Meu Deus, esse menino poderia estar morto. Eu estou aqui Uhum. conversando com um morto-vivo. Porque dentro dele, foi no outro dia, ele Tá tentou morto. cometer suicídio, cometou Uhum. suicídio hoje, no outro dia eu encontrei com ele. Eu estava conversando com um morto de É. 16 anos. Querendo ou Né? não, o próprio interior já morreu um pouco também, né? Só pelo fato de querer findar com o seu corpo físico, né? De querer acabar com aquela dor que ele sente dentro da alma, né? Porque uma das coisas que chegam muito forte no suicida é essa questão, né? A dor é tão grande que ele quer acabar, né? E a única forma que ele vê de É, acabar essa dor é acabar com a própria vida, né? e não De uma é, certa né? forma, Não de é uma certa forma, que o isso, suicida ele não quer viver, muito pelo contrário. sim, É um desejo tão grande de viver, mas tão grande de viver, que ele não consegue viver, e a única maneira de viver é experimentando a morte. sim, uhum, Minha irmã, agora não, porque está tudo fechado as escolas, né? Mas em é, 2018, 2019, que estava no movimento, eu ia, né, fazer o trabalho nas escolas de evangelização. E uhum, os diretores me procuravam e falavam assim, Edson, nós estamos assustados. Por quê?
mais de 80% dos nossos alunos já se automutilaram, Edson. Minha nossa, mãe. É muita gente. É muita criança de 12 anos, né? Não é criança mais, mas tipo assim, gente, sabe? Tem uma dor naquele coração. Falta a virtude da Sim, fortaleza, do caminhar, sabe? De dar um sim. passo, dar outro passo, dar um passo, dar outro passo. É porque essa telinha aqui que está na nossa frente aqui, parece que as coisas é tudo mágica, tudo assim, né? Aham. Né? Então, assim, a nossa geração, a gente ainda pegou um pedaço de que não era assim. Eu lembro que meu pai, Não a era primeira vez que assim. ele chegou com o celular lá, era um tijolo, menina. Né? Um tijolão assim. E aí, e era legal, era da Nokia. E assim, a telinha verde e tal. E Maior que a minha é carteira. isso aí. Né? E assim, sabe, a gente pegou uma coisa que precisava de um certo movimento. Né? Uhum. Precisava de um certo movimento. Eu me preocupo às vezes. Aqui nossa família é toda homeschool, né? Aqui a gente Ai, no que gente início desse ano chique. nós tomamos literalmente a decisão. Desde já tem uns 4 anos que a gente vem estudando homeschool. E aí já no Legal. ano passado a gente viu, né? Nossos meninos ficavam o dia inteiro na frente do celular e na frente do computador e com Uhum. conteúdo raso. Falou, gente, aí eu e minha esposa falou, não, nós precisamos tomar coragem, né? Aí é outro movimento. Precisamos ter essa coragem. O movimento da coragem é o movimento inicial. Aí depois precisa da fortaleza. Aí depois precisa da fortaleza para se manter na Precisa da decisão. fortaleza para continuar caminhando, né? É E da verdade. coragem Aham. para dar o próximo passo, dar o próximo Isso passo. aí. Então, as nossas crianças estão acostumadas assim. Você liga o celular. Quero saber sobre Fortaleza. Aí você liga, tem uma live aqui, né, do pessoal falando sobre Fortaleza. Ah, bom, muito fácil, né? Não tem dificuldade nisso aqui. Aí você Então, grita assim, ó. Ok, Google, ok, Fortaleza. Google, Fortaleza, pronto. Ah, Você nem já sei o que é Fortaleza, sabe nada, sabe nada. que não deu Nem ainda o primeiro teve. passo, Aham. né? Não Então, teve nem o assim, trabalho de digitar para procurar o que é Fortaleza, não sei o que. Olha, é a tecnologia, é claro, é maravilhosa, ajuda muito, né? Por exemplo, tá muitíssimo. unindo aqui hoje. Você é da onde mesmo, Edson? Você Extremo mora onde? sul da Bahia. Por isso que eu falo nesse Olha sotaque só, assim, que cantando. delícia, né? Às vezes eu não Você vê. percebo, não, mas tem hora que teve um dia que eu gravei uma live que eu falei assim, minha Aham. nossa mãe, olha, Minha que baianês nossa é esse que eu tô mãe, falando, né? né? Mas Quer a dizer, tá tecnologia é boa, unindo. Tá unindo hoje Rio de Janeiro com a Bahia. Olha só que coisa linda, né? fantástica, Que né? maravilha a gente poder estar aqui unido, falando sobre um assunto, conversando, debatendo, ajudando as pessoas a encontrarem um caminho. Que a verdade é assim, que a gente sabe que muita gente não tem condições financeiras ainda para começar um trabalho terapêutico individual. Né? Então, assim, meu trabalho aqui na internet, meu foco do trabalho na minha página, por exemplo, é auxiliar em pequenos temas para que a Uhum. pessoa possa encontrar um caminho se ela não tiver condições de chegar e falar, não, Mariana, né, Edson, eu queria fazer um Uhum. atendimento pessoal, né? Eu quero fazer esse atendimento terapêutico pessoal. Então, com esse todo o conteúdo, se a pessoa souber aproveitar, ela consegue vencer uma Claro. dificuldade ou outra pontual, que não é algo tão grave, óbvio, né? Tem coisas Uhum. maiores e que vai precisar de um apoio maior, mas se ela vê todo esse conteúdo que você tem, que eu tenho, que tantas outras pessoas estão fazendo, né? Estamos no auge da produção de conteúdo, né, da Uhum. internet. E aí, se ela não consegue pegar isso tudo e transformar para a realidade da sua vida, não valeu nada ter todo esse conteúdo na mão. É porque Não aí valeu entra nada. aquela outra virtude, né, que é a paciência de pegar, por exemplo, uma live dessa, sentar, anotar, meditar, Ouvir, meditar. Uhum. guardar no coração, né?
guardar no coração. A palavra decorar, que hoje é tão banalizada. Ah, não pode decorar. Não pode decorar. Eu concordo em partes, mas a essência do decorar não é gravar somente, mas é guardar no Guardar no coração. coração. Uhum. Né? Então, o decorar, ele é ruim quando é só uma frase que se torna algo repetitivo. Aí não tem muita lógica. Mas quando você decora, ou seja, decora algo, por exemplo, aqui meus filhos, a gente gosta de cantar. Você vê, o violãozinho aqui fica, né? Esse aqui é o violãozinho dele. E tem uma musiquinha de um salmo que é: O Senhor é o meu pastor. Ui, nada me pode faltar. Eles decoraram, mas eles cantam aquilo com amor, ou seja, cantam decoração. Então, esse movimento imediatista nos tira a capacidade de fortalecer os nossos passos. A Bem vida, legal isso. ela é formada de passos. Um passo, dois passos, passo a passo. Por isso que Jesus disse o quê? A cada dia tem a sua preocupação própria. Bate seu cuidado. Pronto. É hoje, amanhã, acabou. Né? Então, assim, ó, agora mesmo, não tem uma quantidade assim de pessoas aqui ao vivo, assim, sim. E daí? Se tem 4, se tem 5, são 5 almas, são 10 almas, são 1000. Se tem uma. E mesmo se não tivesse ninguém aqui, vai ficar gravado. E aquela pessoa que vai ver, né, todos os dias de manhã, agora nessas 2 semanas eu não fiz, mas aqui a gente tem um perfil da comunidade Filhos da Aliança, todo dia, 6 horas da manhã eu gravo. Tem dia que tem 1, 2 pessoas. É 2 pessoas que estão ali buscando oração. Verdade. Só que depois, 6 horas da manhã, nem todo mundo está disponível 6 horas da manhã. Né? Tem uns que estão dormindo e tem outros que estão se organizando para trabalhar. É né? verdade. E tem uns que estão acordados, mas... Tem uns que não dormiram, que vão dormir, quem trabalha à noite. E aí, só que depois, durante o dia, eu recebo as mensagens assim: olha, Edson, eu quero te agradecer, foi tão bom aquele momento de oração. Mas você não estava lá. Mas eu acompanhei depois. Eu vi depois. Né? Então, assim, eu tenho conversado muito com os nossos jovens. Né? Se a gente souber fazer esse processo, né? Fazer esse processo, essa caminhada, né? Nós estamos juntos ali no clube, e assim, quantos estudos tem ali? Eu não posso tentar e querer ver todos. Eu entrei no clube agora, né? Nessa última turma aí. Não sei se você entrou agora, se você não, já era. eu sou acho que da segunda turma, se não me engano. Então, eu entrei agora. Então, assim, você já viu aulas ao vivo que eu ainda não vi. Claro, você está num processo, você está numa caminhada mais longa do que a minha. E faz parte. Né? Eu não posso querer me comparar. E aqui é o ponto. Eu não posso querer comparar o seu conhecimento com o meu. Você já caminhou mais do que eu. E isso é normal. E eu não posso querer ser maior do que você. Não, eu tenho que me preocupar em caminhar. Acabou. É isso aqui. Esse é o segredo da nossa vida. Entende? Porque quando eu quero acompanhar a Mariana, cara, Mariana já entrou na turma muito antes do que eu. Para que eu vou querer acompanhar ela? Com qual objetivo? Né? Com qual objetivo? Sim. Por isso que é aquela questão de saber qual caminho que eu estou seguindo. Né? Não, eu quero aprender. Beleza. Então vai, aprende. Para. Perseverança. Aqui entra o outro ponto. A perseverança. Quando a gente foca no nosso caminhar e não se preocupa com o caminhar do outro, mas tenta caminhar querendo ajudar o outro, a gente tem esse movimento da perseverança.
quando a gente tem a perseverança, a gente vai ficando cada vez mais forte, Uhum. forte, mais forte. Até que chega um ponto que as pessoas olham assim para você e vai dizer assim: ah, como que você chegou até aí? Eu caminhei, só isso, né? E aí Uhum. entra um menino de 14 anos e fala assim: ah, eu quero ser igual você. Beleza, então vamos caminhar. É Uhum. possível? Claro, é possível ser muito maior, é possível alcançar ainda voos maiores, mas tem que caminhar. E aí, diante dos atendimentos que eu tenho feito com essa juventude, o que eu tenho percebido? Jovens que querem já alcançar o nível, né, dos professores, dos youtubers que vê por aí. Então, tem uma visão totalmente distorcida da realidade. Que a gente tem que Uhum. pegar, botar aqui, aí, acorda, acorda, acorda pra vida. Ei, menino! Ei, menino! Dá um sacolete nele. É, então assim, né, o cara fica querendo ser, sei lá, youtuber, bacana, mas espera aí, é um dia, depois o outro um dia, depois um outro dia, depois outro, você quer ser, beleza, vamos estudar, né, vamos, vai gravando, calma, que tal? Aí vem a ansiedade, aí, aí o trem desanda, aí daqui a pouco a depressão, daqui a pouco quer se matar, meu Deus, né? Uhum. Falta a fortaleza, ou seja, um passo, depois o outro, um passo, a perseverança, a perseverança. Então, resumindo para mim, fortaleza é esse um passo a cada dia, um passo a cada dia. Em tudo que a gente faz, em tudo que a gente faz. Né? Eu, é, pela comunidade, a gente tem um grupo de estudo bíblico. Né? Uhum. E eu estudo com um padre lá da Venezuela, Padre Luiz Nossa, que Torres, não legal. sei se você já ouviu falar. E aí, com a ajuda da tecnologia, é Não. claro, né? E É aí sim. ele fala tudo espanhol, né? E minha esposa fala, como é que você Eita, entende? E eu ainda coloco na velocidade 2x, né? como? Então, ele falando. E ela fala, você tá entendendo? Eu falo, tô entendendo tudo, né? Ela falou, ah, isso aí deve ser o carisma das línguas. O dom das Olha, eu estou entendendo, né? Mas, tem hora que eu fico olhando para aquele padre, e falo, meu Deus, como é que ele sabe de tudo isso? Uhum. Eu posso alcançar esse padre? Posso. O que eu tenho que Uhum. fazer? Eu tenho que ler, eu tenho que escrever, eu tenho que ler, eu tenho que Rezar, estudar. rezar, Uhum. orar, né? Ele faz isso desde, de novo, eu estou começando agora. Bem, mas eu posso alcançar ele. Quando? Bem, não sei. Uhum. Aqui não importa isso. Mas o que importa é que eu tenho que continuar. Se eu parar e focar só no final, é aquela história da. Tem um livro aqui, esse aqui, ó. Essa história aqui, ó. Da raposa, Da raposa e da lebre. febre e da tartaruga. Tá lá no finalzinho, aqui, Aham. né? Essa Aham. história. Pronto, isso aqui, esse livro aqui, ó, As Fábulas de Esopo. Esse livro, ele é fantástico para as nossas crianças, né? Vai falar sobre Aham. virtudes. Vai falar sobre as virtudes. E se a Sim, é gente ótimo. pensar bem, essa virtude da tartaruga não é só a perseverança, mas é a fortaleza. Ó, pra você É ver, verdade. ficou ali, ó, parada nos seus desejos. E isso aqui, os desejos, os sentimentos, ou viver no sentimentalismo, é o que rouba as nossas forças. Uhum. Só o sentimental, ele rouba as nossas forças. Porque aqui a gente vai fazer como a lebre, né? Vai querer descansar. A Nas gente coisas ainda, sensíveis, né? a gente usa ainda aquela desculpa assim, porque eu mereço. Né? Meu Deus. O que a gente merece? A gente não merece nada. Né? Mas olha só, se a gente ficar só, ah, mas eu mereço descansar um pouquinho. Eu mereço me divertir um pouquinho, né? Tá vendo aqui as Isso cartinhas? é. Aham.
eu mereço, sim. Mas você é um pai de família, você é uma mãe de família, Uhum. né? Então, assim, você, eu vi esses dias aí, não sei se foi hoje, se foi ontem, acho que foi hoje. Você postou a sua menina, né, deitada ali, você falou que tinha Ah, 2 foi horas. ontem. Foi ontem, né? Eu te acompanho, eu sou seu seguidor. Ah, que lindo. Então, assim, eu sei o que é essa realidade, você ter que ficar com o menino ali, querendo colo, querendo sua atenção, querendo brincar com você. Ah, mas eu não mereço isso hoje. Você é pai, você é mãe. Essa é a nossa realidade. Uhum. É o processo educacional dos nossos filhos. Eles olham para nós e eles vão ver em nós a referência, não o espelho, mas é uma referência. Porque o espelho, ele simplesmente reflete algo. Reflete. Uhum. A referência não, é aqui que eu quero chegar. Entende? É parecido, mas existe uma diferença. Uhum. Nós, nós não somos somente espelho para os nossos filhos, nós somos referência. É ali que eu quero ir. Quando a gente pega a vida dos santos, por exemplo, né, eu ganhei da minha amiga, cadê o livro? Está por aqui não. De São José de Anchieta, né, e aí os meninos ficaram assim, meus meninos, eles são, olha, principalmente o mais velho, é super devoto de Santo Inácio de Loyola. Nossa, que lindo! Fantástico! Ele conta para mim as histórias de Santo Inácio de Loyola. Né? Tá falando das lutas espirituais que ele teve, e não sei o quê, e quem era ele, e por que ele se converteu, e não sei o quê. Tá. Olha, é uma referência que está criando no coração dele. Sim. De fortaleza. Uhum. Eu, como pai, não tem mais espaço para minha vida para mim ficar como uma lebre descansando somente. A gente precisa descansar, claro. Não é isso que eu estou dizendo, que a gente não vai mais É, descansar, não é só né? ativismo também, né? Eu acredito que Uhum. todo mundo que está aqui na live deve estar entendendo. Não é também que a gente não vai mais Sim, descansar, óbvio. que a gente não vai mais brincar, que a gente não vai mais se divertir. Não, não é isso. Uhum. Mas é que não pode parar. Não pode parar. Uhum. Eu Edson, costumo uma dizer, coisa que você veio falando, que me levou um pouco à reflexão, foi que essa questão de você se sentir fraco também, mirar uma referência maior que você e se sentir egoísta, isso é um movimento um pouco de inveja, né? Porque a cada um tem a sua parte de fortaleza, cada um tem o seu ponto de coragem. De repente, algo que é corajoso é um movimento corajoso para você, né? Para mim não vai ser um movimento corajoso, né? Para mim isso é fácil e eu vou, não porque eu seja melhor que você, nem que você seja melhor do que eu, né? Mas porque nossas vidas são diferentes, nossa situação é diferente, nossa circunstância é diferente, né? e aí entra um outro problema, né? Que é essa ansiedade. Sim, Né? É uma ansiedade, porque você vai criando uma falsa vida para a sua história. sim. Uhum, Não é a sua realidade, é uma vida falsa. uhum, uhum. Eu Eu falei sobre isso. eu quero ser como Mariana. Sim, mas ela tem a história dela, ela tem a vida dela, ela tem as Uhum, dificuldades, as fortalezas, as fraquezas, né? sim, Ah, uhum. mas ela é muito parecida com o que eu já vivi. Mesmo sendo parecido, é diferente. Somos Cada um tem uma indivíduos, né? história. Uhum, Cada um tem uma história. Então, uhum, essa referência que a gente tem do outro não é querendo ser como o outro, né? uhum. Mas é encontrar nele pontos de referência. Exatamente. Eu falo Pontos. muito isso, Edson, nesse projeto que eu fiz, baseado nos 3 pontos, né? Conhece-te, aceita-te, supera-te. Eu fiz um curso de autoconhecimento de 9 dias Eu sobre acompanhei também. essa, né? Sobre essa situação toda, né? De como se Aham, conhecer, né? E chamei de autoconhecimento na verdade, porque a gente precisa ser verdadeiro, né? E como você claro. colocou, uma das coisas que
raiz de muitos problemas, né? Raiz de muitas dificuldades, muitas doenças, ansiedades e tudo mais, é essa questão de se projetar uma coisa que não se é, Uhum. né? Eu adoraria ser uma Sâmia Marcilli, uma mulher chique, né? Com uma condição financeira boa, médica, homeschooling, tem 7 filhos e mora numa casa bonita e tem uma vida bonita, uma história linda de vida que conta. Mas espera aí, quem é de verdade a Sâmia Marcília? Ela é um indivíduo, né? E eu, Mariana, tenho a minha história, como você falou. Então, eu preciso ser forte na minha história, né? Talvez, diante de uma situação, a Sâmia Marcilli possa não ser forte e eu vou estar lá forte, de pé, Uhum. né? Sim. Porque ela tem as próprias limitações e eu tenho as minhas limitações. E Uhum. aí, encontrar na Sâmia Marcilli um local inspirável, né? Uma pessoa que seja cunho de inspiração, é ótimo, beleza. Claro. Estamos aí realmente para isso, né? Por Sim. isso é o trabalho todo que se faz aqui, né? Para inspirar pessoas e não Uhum. para desclassificar o ser humano. Pelo contrário, né? Uhum. É, e encontrar esses espaços de fortaleza, esse espaço de não, eu preciso ser mais forte, todo dia no sim e no não de cada dia, né? E é a Cada vez que nossa, você dentro da diz nossa realidade. isso, cada vez que você diz sim ou não diante de uma decisão que você precisa tomar, porque muitas vezes o não também é algum Uhum. movimento de fortaleza, né? Claro, claro. Não só o sim, não só o agir, mas às vezes o não agir também é um movimento de fortaleza, Uhum. Sim, sim. né? É um Ué. movimento de força, né? Às vezes a coisa está te puxando para aquela situação e você, não quero, não Uhum. posso, não Uhum. quero, não devo e não vou fazer. E não faz, ou não age, ou não fala. Na física, voltando para a física, a gente daria, Adoro. a gente daria isso a uma chamava de força negativa, Ah, certo? isso É uma mesmo! força contrária. É uma força, mas é uma força contrária. É o vácuo, né? Em vez da gente ir, a gente recua com uma Aham. intenção, né? E utilizando a virtude dessa fortaleza para recuar em alguns momentos. Biblicamente diz, né? Tem momento de falar e tem momento de calar. De calar. Uhum. E aí, se você não é a pessoa virtuosa, ou seja, não exercita a virtude, você vai falar na hora que tem que calar e vai calar na hora que tem que falar. Deixa eu contar um fato que aconteceu aqui há 5 anos atrás. 5 anos atrás. Eu não tenho carro, né? Não tenho Aham. carro. A gente tem moto, mas eu Eu também não também não. tinha moto. Não tinha moto. E hoje a minha moto bateu o motor. Né? Eu tive que. Sim. Aí já levei no mecânico e ele falou: é R$ 650. Eu falei: ó, beleza, deixa ela aí, que Deus vai providenciar, nós vamos trabalhar, nós vamos conseguir o dinheiro. Beleza, mas até antes da moto, a gente andava de bicicleta, só de bicicleta. E coloquei, isso há 5 anos atrás, coloquei o Miguelzinho atrás, na garupa da bicicleta. Costume, vindo do centro até a minha casa. É perto, relativamente perto, né? Comparado a algumas cidades aí. 5 minutos Uhum. pedalando. Bem, Miguelzinho, que tinha apenas 3 anos de idade, ele enfiou o pezinho dentro do aro da bicicleta. Ai, coitadinho. E você imagina. Eu Nossa, só doeu. escutei o barulhinho. Prutuc e o grito. Ai, ali eu tive que agir. Não no impulso. Eu tive que ser forte. Que eu tive que parar a bicicleta. Olhar para a situação. Como a gente diz, né? Com sangue frio. Não é bem isso, mas é com força mesmo, com a virtude da fortaleza. Uhum. Tirar o pezinho dele de dentro dos raios, segurar ele com um braço
e aqui entra também a força física, né? Uhum. Segurar ele com o braço, segurar o guidão da bicicleta com a outra e pedalar até o hospital. Com uma mão e segurando o menino chorando, gritando de dor, esperneando de dor. E eu tendo que ser forte, né? Entenda que não é somente um movimento de resistir, não só resistir o choro dele, mas eu tive que resistir o choro dele e pedalar. Porque se eu ficasse parado naquela situação, só resistindo, meu filho machucou o pé. Não, eu tive que pedalar, 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 pedalar. Minha irmã, eu vou te dizer um negócio. Nessas horas que a gente vai ver na realidade, né? Não parou ninguém para me ajudar. Você acredita nisso? E era muito interessante porque os carros passavam, via aquele desespero daquela criança, e ninguém parava. Nem as pessoas que me viram ali naquele momento ali, né? Falou assim, não, eu vou levar ele para o hospital. Sim, mas e daí? Naquela hora eu não podia ficar esperando ninguém, entende? Botando culpa nos outros. Ai, ninguém parou para mim, coitadinho de mim. Que coitadinho. Eu tinha que movimentar, é a força, é o movimento. E eu fui movimentando com ele, pedalando, 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 pedalando. E eu tava com uma cruzinha, né? Com uma cruzinha no pescoço. E ele pegava a cruzinha assim, apertava a cruzinha tão forte, e ele falava bem assim, me cura, Jesus, me cura, Jesus, Ai, me meu cura, Deus. Jesus. O coração E aí partido. eu tinha vontade de chorar. Eu não sabia se eu chorava de emoção ou se eu chorava de agonia, porque Que agonia, né? o Brasil dele estava torto. E ele falava assim, me cura, Jesus, me cura, Jesus. E aí, claro, no caso de urgência, já foi entrando lá para fazer o raio-x. E o médico olhou para mim e falou assim, olha, pelo que aconteceu, era para ele ter quebrado o pé. Mas eu quero te dizer, só arranhou. Eu falei, mas é muito mais do que isso, né? Eu acredito que também foi a fé ali de um menino de 3 anos Que que fofinho. exercitou o movimento da alma, da confiança em Deus e também de confiança no pai, que o pai estava ali segurando ele firme. Né? Sim. As nossas crianças precisam ver essa fortaleza também em nós. E ver a fortaleza em nós não é não ver as nossas fraquezas. Pelo contrário, é ver que nas nossas fraquezas estamos caminhando e não desistimos. Continuamos, continuamos, continuamos. Bem, entende que essa historinha que eu contei do pezinho que entrou no raio da bicicleta é a nossa vida. Muitas vezes nós somos a criança, muitas vezes nós somos o pai, né, que precisa segurar com força o É acontecido, verdade. o fato. Né? Minha moto tá lá. Eu preciso encarar com força. Eu vou botar a culpa em quem? A moto 2004, né? Então, assim, é uma moto antiga, já passou da hora, rodou até demais, né? Ela disse Guerreira. assim, ei, Edson, tô precisando aqui de um motor novo. Sim, é culpa de quem? Não, não é culpa não. Faz parte da vida. Tudo precisa de manutenção. Então eu tenho que respirar, eu tenho que trabalhar, conseguir esse dinheiro e consertar. Pronto, é isso. Entende? Então, não é nem colocar a culpa em ninguém e nem ficar esperando as coisas cair do alto. Eu e minha esposa, nós somos missionários, a gente vive da providência. Né? E viver da providência não é esperar as coisas cair do alto. É trabalhar todo dia, todo Todo dia, dia. todo dia. Né? Então, a virtude da fortaleza, esse como ser mais forte, no meu ponto de vista, é esse caminhar, todo dia. Todo dia. Não só resistir. Resiste, mais caminha. Resiste, mais caminha. Esse movimento, o resistir fica para trás. O resistir fica para trás. Porque você já deu um passo a mais. Você deu um passo a mais. E aí você vai encontrando força. Aí quando chega no momento de grande dificuldade, as pessoas olham e falam assim, como é que você resistiu isso? Não, eu não resisti. Eu caminhei até aqui. Né? Perfeito. É um caminhar. Todos Perfeito. os dias. Não é isso? Ai, Edson,
Que papo maravilhoso! Poderia ficar com você aqui Foi muito até legal. quando o Instagram resolvesse derrubar, viu? Já tem quanto tempo aqui? Eu nem sei quanto tempo. Já Tem passou de 1 hora, não já? 1h16 que nós estamos aqui, né? Então, Nossa, passou muito vamos. rápido. Passou muito rápido, tá vendo? Quando o papo é bom, é outro nível. Aqui, é Foi muito rápido. muito bom mesmo. Prazer imenso ter você aqui de convidado nesse projeto Ânima, né? Esse projeto que nos alimenta a alma, né? Que Para esse maravilha. encontro com a maturidade, né? Então, Muito seja bom. bem-vindo, né, a esse projeto Muito Ânima. obrigado, muito obrigado. E olha, eu quero também te convidar, né? Eu tenho um projeto que eu estou começando agora, que se chama Eleve. Além dos Pais Fortes e Filhos Seguros, tem um projeto Aham, Eleve, que eu, depois de ver tantos jovens assim angustiados, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então o projeto uhum, Eleve é para ajudar os jovens a construir os seus sonhos e projetos. Então eu trabalho legal, com eles ali, tanto essa questão da maturidade pessoal, né? Tanto o lado pessoal, mas também trabalho o lado profissional com eles, né? Vou ali dando bacana. dicas de negócios, modelos de negócio e tudo. Então, uma semana semana passada foi sobre relacionamentos. Essa agora eu tenho que até ver qual é o tema lá. Mas eu queria muito que você participasse com a Oh, gente posso em um sim, desses, com né? Porque certeza. a gente faz pelo Zoom e tal. Ai, Eu ótimo. acho que são 19 jovens por aí. Então tá sendo muito legal, muito bacana. Ai, Né? que legal. Nos Só me encontros não dizer a aparecem data. os 19, não. Tem hora que aparece 6, tem hora que aparece 8. Mas está sendo muito bom, sabe, levar esse norte para a juventude. Então, assim, eu Uhum. quero muito. Eu já estou fazendo merchan. E também que você participe dos Pais Fortes também. No próximo. É porque, só explicando como é que é os Pais Fortes, a gente faz aulão, né? Eu pego um aulão, são 2 dias, Aham, 2 horas e meia, só. É basicamente falando de virtudes, né? Resumindo, é legal. basicamente falando de virtudes. E aí, quando no Uhum. nosso próximo aulão, já vou mandar um convite assim, ó. Mariana, eu preciso de você lá, Estamos aí. Uhum. tá? Porque, assim, a minha esposa, ela tem muita vergonha, né, de aparecer assim nas redes Ai, meu sociais. Deus. Que bonitinha. Mas é ela que me sustenta no conhecimento, sabe? Ela passa o dia estudando muitas vezes, e aí muitas vezes é ela que puxa minha orelha no comportamento dos filhos, na correção e tudo. E Uhum. então a gente sabe dessa presença, né, da mãe, faz toda uma diferença Uhum. também. Porque quando é só o pai que fala, às vezes o pai é muito bruto, né? É verdade. E aí precisa de uma visão, claro, da visão materna. Não, mas tem mãe que é bruta também. Tá certo, mas ó, Ai, ai, pode ai. contar. Tá aqui registrado, vai Maravilha. ficar. Se você não me convidar, eu vou cobrar. Pronto. Depois eu vou marcar uma live lá no meu perfil, tá bom? Pra Oh, gente tamo conversar junto aí. também. Muito bom. Tamo sim. Então agradeço aí pelo convite, muito obrigado. Deus abençoe Eu sua que família, agradeço. sua missão, seu trabalho. Amém. E nós estamos juntos aí Amém. nessa jornada e nessa Isso caminhada. aí. Obrigada, viu? Deus abençoe sua vida, sua família, sua Amém. missão, seu trabalho. Sigamos em frente juntos aí, sempre fortes e determinados, É, determinada determinação aí, colocando a isso. gente no caminho, Verdade, verdade. né? Fica com Deus. Nos vemos Amém. em breve aí na próxima aula do clube, quem sabe aí no próximo É, evento. Tá registrado aqui, verdade. eu vou cobrar, viu? Se não vier o convite, Não, eu vou pode deixar. cobrar. Eu vou cobrar, eu já vou mandar já, amanhã eu já mando. Tá certo. Beijo, Beleza, fica com então. Deus. Um Tchau, abraço à tchau. sua esposa, viu? Abraço. Tchau. Valeu, tchau.